Vamos ver problemas do capítulo 9 do livro de Moisés, volume 2, né? Aqui diz o primeiro problema. O tubo de vidro de um barômetro de mercúrio tem seção reta de 1 centímetro quadrado e 90 centímetros de altura acima da superfície livre do reservatório de mercúrio. Num dia em que a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica verdadeira é 750 milímetros de mercúrio, a altura da coluna barométrica é de 735 milímetros. Calcule a quantidade de ar em moles aprisionada no espaço acima da coluna de mercúrio. Então, primeiro é fazer um desenho do que está acontecendo aqui. Aqui temos um tubo, né? Certo? Aqui temos um reservatório de mercúrio, né? Aqui temos mercúrio, né? Aqui. Então, tudo isso aqui diz que tem 90 centímetros. 90 centímetros. E a seção, né, a área aqui, né, é de 1 centímetro quadrado. Ok? Diz aqui que num dia em que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius, a pressão atmosférica verdadeira é de 750 milímetros de mercúrio e a altura da coluna barométrica é 735 milímetros. Então, aqui temos, isso aqui é mercúrio, né? Então aqui essa altura de mercúrio em centímetros, vou colocar 73,5 centímetros, né? De mercúrio, né? De Hg, né? Mercúrio, lembrem, é Hg. É o símbolo, né? Então aqui vai sobrar de ar uma coluna, para que seja 90 centímetros, tem que ter aqui 16,5 centímetros de coluna de ar, né? Certo? Aqui é ar. Então vejam, observem. Aqui a pressão atmosférica, né? Aqui temos uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica tem que ser igual à pressão da coluna de ar, né? Mais a pressão da coluna de mercúrio, né? Certo? Então, a pressão da coluna de ar é a pressão atmosférica menos a pressão da coluna de mercúrio. A pressão atmosférica está dizendo que é de 750 milímetros de mercúrio. E a altura da coluna barométrica é 735 milímetros, ou seja, 75 centímetros de mercúrio é a pressão atmosférica, né? Então aqui vamos colocar 75 centímetros de mercúrio, né? E esse aqui, estamos vendo que é 73,5 centímetros de mercúrio, né? Então, isto vai dar 75 menos 73,5 vai dar 1,5 centímetros de mercúrio de pressão, né?
Então, a pressão do ar, a pressão dessa coluna de ar aqui, é de 1,5 centímetros de mercúrio. Agora, nós sabemos que 76 centímetros de mercúrio é a pressão de uma atmosfera, ou seja, eu vou colocar aqui assim. Eu sei que 76 centímetros de mercúrio é igual a aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado. Então, a pressão em newtons dividido por metro quadrado, ou seja, em pascais, vai ser 1,5, né, dividido por 76, né, por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado. Isto vamos ver quanto dá. Então, isto dá 1,97 por 10 a la menos 2. Essa conta aqui. E agora por 10 a la menos 5, a 10 a la quinta, né? Newtons dividido por metro quadrado. Então vai dar 1,97 por 10 ao cubo. Newtons dividido por metro quadrado. Então essa é a pressão do ar, dessa coluna de ar. Então vou colocar a pressão da coluna de ar, vai ser 1,97 por 10 ao cubo, newtons dividido por metro quadrado. Observem aqui. Então, mas esse ar está ocupando um volume, né? Qual é o volume? Vou colocar aqui. O volume que está ocupando essa coluna de ar é sua altura, 16,5 centímetros, pela seção área, que é 1 centímetro quadrado. Então isso aqui vai dar 16,5 centímetros ao cubo, que em metros ao cubo vai ser 16,5 por 10 a la menos 6 metros ao cubo. Esse é o volume, né? Então já tenho que a pressão, né? E o volume dessa coluna. Agora o que tenho que calcular, vejam que coisa é. E a que temperatura está? É 20 graus Celsius, segundo os dados do problema. Tudo isto aqui está a 20 graus Celsius, ou seja, em Kelvin, né? A temperatura é 273 mais 20 graus Celsius, seria em Kelvin, 293 graus Kelvin, né? Então, isto ajuda ao quê? Eu vou levar isto para outro slide, né? Então, agora o que está pedindo o problema é o número de moles, né? Então, utilizamos a equação dos gases ideais. Então, o número de moles vai ser a pressão pelo volume dividido pela constante dos gases ideais dividido pela temperatura, né?
Então aqui quanto vai ser? Então isso vai ser igual a 1,97, né? Por 10 a la, quiero ver aqui, 10 ao cubo, né? E na verdade 10 ao cubo. Aqui é 10 ao cubo, né? Newton dividido por metro quadrado por volumen, que 16,5 por 10 a la menos 6 metros ao cubo. R, que 8,314 joules dividido por mol e grau Kelvin. E esse aqui é 293 graus Kelvin. Então, acima vamos ter Newton dividido por metro cubo, vai dar Newton por metro, que é um joule. Isso vai dar 1,97 por 16,5 por 10 a la menos 3 newtons por metro, dividido por 8,314 joules, né? Dividido por mol e grau Kelvin, e aqui 293 graus Kelvin. Então, Kelvin vai embora. Joules, isso aqui é joules, Newton por metro, né? Então acima vai ficar mol. Então, vai ser 1,97 por 16,5 por 10 a la menos 3, né? Mol dividido por 8,314 por 293. Esta conta vai dar 1,33 aqui por 10 a la menos 2, aqui por 10 a la menos 3 mol, né? Então, isto vai dar 1,33 por 10 a la menos 5 mol. Então, esse é o número de moles dessa coluna de ar, né? E aqui já respondemos a questão, né? Vamos ver o problema 2. Diz: dois recipientes fechados da mesma capacidade, igual a 1 litro, estão ligados um ao outro por um tubo capilar de volume desprezível. Os recipientes contêm oxigênio. Inicialmente a temperatura é 25 Celsius e pressão de uma atmosfera. Quantas gramas de oxigênio estão contidas nos recipientes? Bom, em primeiro lugar, aqui temos os dois recipientes. Cada um tem 1 litro, né? Lembrando que, então, o volume total vai ser de 2 litros. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, então isso vai ser 2 por 10 ao cubo centímetros cúbicos. Em metros ao cubo, isto vai ser 2 por 10 a la menos 3, né? Metros ao cubo. Cada um está uma atmosfera, né? E a 25 graus Celsius, né? É o que está dizendo aqui, né? Então, quantas gramas de oxigênio temos? Bom, esse é o recipiente total tem 2 litros, né? Então, o número, primeiro temos que saber o número de moles contidas em ambos os recipientes, né? Pela equação dos gases ideais, pressão por volume vai ser a constante dos gases ideais pela temperatura, né? A temperatura sempre deve ser colocada em Kelvin aqui, né? Então, aqui vai ser 273, né? Mais
273 mais 25, né? Isto em graus Kelvin, né? Isto é 298. Então, sempre em temperatura absoluta, né? A pressão é uma atmosfera, né? Lembrem, uma atmosfera de pressão. Então, vai ser igual a 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado, né? Bom, então estamos prontos para determinar o número de moles aqui. O número de moles vai ser a pressão, que é 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado por 2 por 10 a la menos 3 metros ao cubo, né? Dividido pela constante R, lembrem, R é 8.314 joules por mol por grau Kelvin, né? Newton dividido por metro quadrado por metro cubo vai dar em joule, né? Então aqui vamos colocar 8.314 joule dividido por mol e grau Kelvin. E aqui 298 Kelvin. Certo? Esse aqui vai cancelar com joule, né? Esse aqui então vai ficar moles. O mol, né? Então vamos ter aqui 2, 10 a la menos 3 por 10 a la 5. Vai dar 200, né? Dividido por 8.314 por 298 mol. A quantidade de moles. Isto, vamos ver quanto vai dar. Vai dar aproximadamente 0.081 mol. O número de moles, né? Agora, qual está dizendo aqui quantas gramas, né? Então vocês sabem que uma mol, né, de oxigênio, quantas gramas ele tem? Então, oxigênio pesa 16 gramas, uma mol pesa 16 gramas, né? Então aqui seria, uma mol seria 32, aproximadamente 32 gramas, né? Então significa que a quantidade 0.081 mols vai ser, tenho que multiplicar por 32 gramas, e isso vai ser a quantidade de gramas de oxigênio, né, contidas nos recipientes, né? Bom, isso dá aproximadamente 259, né? Aproximadamente 259 gramas, né? Então, essa seria aproximadamente a quantidade de oxigênio contidos em ambos os recipientes. Depois vamos ver a parte B. Diz aquece-se um dos recipientes até a temperatura de 100 graus, mantendo o outro a 25 graus. Qual é o novo valor da pressão? E a outra, que também está relacionada, quantas gramas de O2 passam de um lado para outro, né? Despreze a condução de calor através do capilar. Vejam então, agora os dois recipientes estão a temperaturas diferentes, né? Esse aqui vai estar, vamos chamar uma temperatura T1, e agora o outro a uma temperatura T2, né? A pressão vai ser a mesma, porque uma quantidade de oxigênio de um lado vai passar para o outro, né? Então agora vamos ter uma quantidade de moles aqui e outra quantidade de moles, mas a pressão vai ser constante, né? Ou seja, você aumentou a temperatura em um dos recipientes e houve uma transferência de moles para manter a pressão igual nos dois recipientes. Então, aqui aplicando a lei dos gases ideais, a pressão, né, vai ser aqui, vejam que o volume é o mesmo, né? Vai ser igual a N1RT1 dividido pelo volume. E aqui
nesse recipiente vai ser N2 RT2 dividido pelo volume. Então, aqui temos que N1 RT1 dividido por V é igual a N2 RT2 dividido por V. Então vamos ter que N1, isso aqui vai cancelar, né? Vai ser igual a N2 T2 dividido por T1. Então, vamos supor que aqui seja o recipiente que esse aqui estava em 25 graus Celsius e esse agora aumentou a 100 graus Celsius. Então, teve uma transferência de oxigênio de um lado para outro para manter a pressão constante. Então, N1 vai ser igual a N2, vamos ver. T2, esse aqui vai ser N2 por T2. Isso aqui em Kelvin é 373 e isso aqui é 298. Então aqui vai ser 373 dividido por 298. Então isto aqui vai dar, isto dá aproximadamente 1.25 N2, né? Então N1 é 1.25 N2. Lembrando que por conservação da massa, em ambos os recipientes, a massa total ou o número de moles total se conserva, né? Lembrem que N1 mais N2 era 0.081, né? Certo? Então, substituindo, né, nessas duas equações, vamos ter que 1.25 N2, que é igual a N, mais N2, é igual a 0.081 mols. Então, aqui 2.25 N2 é igual a 0.081. Então, N2 vai ser 0.081 dividido por 2.25, né? Vai dar 0.036. Vou colocar aqui. N2 vai ser 0.036 mols. Então, N1 vai ser 0.045. Isso é moles, né? Então, na quantidade de oxigênio, né? Na massa M2, então deve ser N2 vezes 32 gramas, né? Porque o oxigênio, a molécula de oxigênio tem 32 gramas, multiplicado pelo número de moles vai dar a massa, né? Então aqui teria que ser 0. Seria N2 por 32. Então aqui vai dar 1.152 gramas, né? E N1 tem que ser em M1, né? M1 vai ser N1 vezes 32, que dá 1.44. Certo? Vejam que nos dois recipientes, né, tínhamos a massa total que era 2.59 gramas aproximadamente. E cada uma se dividia igual, né, porque tinha a mesma temperatura e a mesma pressão. Antes tínhamos então era aproximadamente 1.3, né?
Então, antes, estou falando de antes, né? Antes de aquecer um dos recipientes, nós tínhamos em cada um mais ou menos aproximadamente 1,3 gramas, né? Então, vamos ver isso aqui. Então, vou colocar aqui. Então, tínhamos antes, né? Então, quando cada um estava a 25 graus, aqui tínhamos mais ou menos 1,3 gramas e 1,3 gramas. Isso foi antes. Depois de aquecer, aqui tínhamos 100 graus Celsius, né? E aqui 25. Então agora, com quanto ficou? Vamos ver, N2, né? N2 corresponde a temperatura 373, né? Aqui 1,152, né? Então, aqui temos 1,152 gramas. E no outro, 1,44 gramas, né? Então, essa foi a nova distribuição de oxigênio em gramas, né? Então, podemos dizer que quanto daqui passou para outro lado. Aqui teve uma transferência, né? Uma diminuição de oxigênio, né? Quanto foi o que passou? Delta dm, né? Foi 1,3 gramas menos 1,152 gramas. Isso é aproximadamente 0,148 gramas, ou seja, aproximadamente 0,15 gramas foram transferidas, né? E qual é o valor da pressão, né? Bom, a pressão, vamos colocar aqui, N com qualquer um, nRT dividido por V, né? Aqui, vamos ver, vamos pegar, por exemplo, N2, né? 0,036, né? (0,036) o número de moles aqui. R 8,314. Temperatura é 373, né? E aqui o volume é 1 litro, que é 0,001, né? Esta pressão deve dar em newtons dividido por metro quadrado, né? Então vamos ver quanto dá. Dá aproximadamente 1,1 por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado. Lembrem que isto é uma atmosfera, mais ou menos. Então a pressão que vai ser a mesma aqui, né? Nos dois recipientes, né? Por isso temos a transferência do oxigênio,
foi para manter a pressão igual nos dois recipientes. Vai ficar 1,1 atmosferas. Então, essa é a resposta da parte B. E da parte A é a transferência de massa de um lado para outro, vai ser de 0,15 gramas. Vamos ver a questão 3, diz um recipiente de paredes adiabáticas é munido de um pistão adiabático móvel, de massa desprezível e 200 centímetros quadrados de área, sobre o qual está colocado um peso de 10 kg. A pressão externa é de 1 atmosfera. O recipiente contém 3 litros de gás hélio, para o qual a capacidade térmica a volume constante é dado por isso aqui. A temperatura é 20 graus Celsius. Qual é a densidade inicial do gás? Então, vamos ver a densidade inicial do gás. Primeiro, aqui temos o pistão, né? Vou colocar aqui o cilindro, né? Então, aqui temos um peso de massa 10 quilos, né? 10 quilos. Então, e aqui essa área aqui é 200 centímetros quadrados. Ou seja, 200 por 10 a la menos 4 metros ao quadrado, né? Isto é 2 por 10 a la menos 2 metros quadrados. E além temos uma pressão de 1 atmosfera aqui, né? Então, a pressão total sobre o pistão vai ser de 1 atmosfera mais 10 quilos é aproximadamente 100 newtons, né? Mais 100 newtons dividido pela área aqui, que é de 2 por 10 a la menos 2 metros quadrados. Ou seja, uma atmosfera é mais ou menos 10 a la quinta newtons dividido por metro quadrado, né? E aqui vai ser 5, né? 100 newtons dividido por 2 é 50. Então vai ser aqui mais 50 por 10 ao quadrado, né? Newtons dividido por metro quadrado. Então isso aqui vai ser 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado, mais aqui vai ser 5 por 10 ao cubo, né? Ou seja, 0,05 por 10 a la quinta newtons dividido por metro quadrado. Então, isto é 1,05 por 10 a la quinta newtons dividido por metro quadrado, ou seja, 1,05 atmosferas, né? Lembrem que isto aqui é aproximadamente uma atmosfera, né? Bom, então essa é a pressão, né? Então temos pressão, que é esse valor, né? Temos o volume é de 3 litros, né? Ou seja, 3.000 centímetros cúbicos, né? Será 3 por 10 ao cubo por 10 a la menos 6 metros ao cubo, né? Ou seja,
o volume é 3 por 10 a la menos 3 metros ao cubo. A temperatura é 20 graus Celsius, né? Aqui está, 20 graus Celsius, ou seja, é 293 Kelvin, né? Então, primeiro está pedindo a densidade inicial do gás, né? Então, pela equação dos gases ideais, N, número de moles, dividido pelo volume, vai ser igual a pressão dividido por RT, né? Então, isto vai ser, aqui vai ser 1,05 por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado. E aqui R, que é 8,314 joules dividido por mol e grau Kelvin. E a temperatura é 293 graus Kelvin. Então, isto vai dar 1,05 por 10 a la 5, né? Dividido por 8,314. E aqui por 293, em que unidades? Em mol, dividido por metros ao cubo, né? Então, vamos ver quanto dá isso. Então, isso aqui vai dar 43 aproximadamente, né? 43,1, né? Mol por metros ao cubo, né? Então, uma mol, vocês sabem que de hélio é 4 gramas, né? Então, vamos colocar aqui a densidade, né? Massa pelo volume vai ser igual a 4 gramas dividido por número de moles dividido por volume, né? Então, 4 por 43,1 mol por grama, então aqui vai ser grama dividido por metro cubo. 4 por 43,1 172,4, né? Então, vamos somar 170. Isso aqui é 172 aproximadamente. Gramas dividido por metro ao cubo. Ou seja, em quilos é aproximadamente 0,172 quilos dividido por metro ao cubo. É a densidade inicial do gás, né? Isso aqui eu estou colocando um símbolo de aproximação, né? Aproximadamente isso. Lembrem, densidade é massa, neste caso em quilos, né? Por volume, né? Metros ao cubo. Depois a parte vai dizer qual é o volume final ocupado pelo gás. Bom, então temos que aqui dice, se faz funcionar um aquecedor elétrico ou recipiente que eleva a temperatura gradualmente até 70 graus Celsius. Então veja, a temperatura, né? A temperatura final é 70 graus Celsius, ou seja, 273 mais 70, 343 graus Kelvin, né? A temperatura inicial era 20 graus Celsius, ou seja, 293 graus Kelvin. Então a temperatura mudou, né? A pressão se mantém constante,
Então vejam, pressão dividido por nRT1 dividido por volume 1 nRT2 dividido por volume 2. Então significa que a pressão vai ser a mesma, né? Porque a pressão está sendo mantida constante nesse aquecimento, nessa elevação de temperatura, né? De aumento de temperatura. Então, igualando aqui, então vamos ter que V2 vai ser igual a T2 dividido por T1 pelo volume 1. Então isso vai ser T2 é do 343, T1 é 293, e aqui o volume inicial era 3 litros, né? Que já tínhamos calculado aqui, que era 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, né? Então, vamos colocar aqui em litros, né? 3 litros, né? Então, isso quanto vai dar? Então, vai dar 3,51 litros, né? Esse é o volume final, né? Por aquecer a pressão constante esse gás, né? Aí diz, qual é o trabalho realizado pelo gás? Bom, quando vocês sabem, uma variação infinitesimal de trabalho é pressão diferencial de volume, né? Então, o trabalho, né, seria essa integral, né? Que vai de volume 1 a volume 2, né? Se a pressão é constante, isso fica aqui, sai, né? E isso vai ser igual a PV2 menos V1. Então a pressão, que é 1,05, né? Por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado. A variação de volume mais ou menos foi de 0,51 litros, né? Porque foi 3,51 e aqui era 3 litros, né? Então, vamos colocar em litros, vamos ser assim, 1,05 por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado por 0,51 litros em 1000 centímetros ao cubo. O sea, 10 ao cubo centímetros ao cubo. E centímetros ao cubo é 10 a la menos 6 metros ao cubo, né? Então isso vai ficar 1,05 por 10 a la 5 newtons dividido por metro quadrado por 0,51 por 10 a la 3 menos 3 aqui, né? Metros ao cubo, né? Então isso vai dar 1,05 por 0,51, 10 a la quinta por 10 a la menos 3, 10 ao quadrado. Newton dividido por metro cubo vai dar Newton por metro, ou seja, Joule. Então, quando vai dar isso, é aproximadamente 53,5 joules, né? É mais ou menos isso. Esse é o trabalho, né? Agora, esse aqui, qual é a variação da energia interna do gás, né? E quanto é o calor fornecido ao gás. Então, vamos ver. A variação de energia interna, né, sempre vai ser igual, então, a número de moles, calor, capacidade térmica molar, pela variação da temperatura, né? Ou em forma diferencial, era isto aqui, né? Para N moles, né? Então, a variação de energia interna vai ser igual ao número de moles, CV delta T.
Vimos aqui ele está fornecendo que 3 meios de R é a capacidade térmica molar, 3R sobre 2. Então isso aqui é 1.5, então isso vai ser 3NR dividido por 2 delta T. Então isso vai ser 1.5 NR delta T. O número de moles, né, por volume, calculamos já que era 43.1 mol por metro ao cubo. Então, o número de moles vai ser igual a essa quantidade pelo volume, né? Mol por metro ao cubo vezes o volume. O volume, vejam que era 3, né? 3 por 10 a la menos 3 metros ao cubo. Então, metro ao cubo vai embora e vai ficar moles. Então, N, número de moles, vai ficar, essa quantidade por essa quantidade vai ficar 0.1293 moles. Então, vamos lá. Variação de energia interna vai ser igual a 1.5 por N, que é esse valor, 0.1293, R, que é 8.314, variação de temperatura é 20 graus, barra 70 graus e 50. Em Kelvin é a mesma variação. Se aumenta 50 graus. Isto vai dar em joules. Vocês podem comprovar que a unidade, colocando as unidades, vai dar em joules. Isto vai dar 80.6 joules. Essa é a variação de energia interna. Certo? Então já tínhamos o trabalho 53.5, né? O trabalho era 53.5 joules, né? Era um trabalho de expansão, né? Então, lembrem, a primeira lei da termodinâmica é isso aqui, né? Não, desculpem, é o contrário, né? É isto aqui, né? Então, o calor vai ser delta U mais W, né? O calor recebido, então isso vai dar 80.6 joules mais 53.5 joules, né? Isto vai dar 134.1 joules. É a quantidade de calor, né, pedida, né? Então aí, com isso resolvemos o problema 3.